sobrecomprado, sobrevendido, superavaliado, subavaliado. O preço está caro? O preço está barato, está baixo. Então é sobre isso que nós vamos observar, que nós vamos aprender sobre um indicador que eu gosto bastante, que é o índice de força relativo, também conhecido como um RSI. É um indicador que vai dar para nós avaliarmos se o comportamento de um ativo, o preço desse ativo, numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, se ele está sobrecomprado, se ele está sobrevendido, ou seja, caro ou barato. Em uma exaustão, uma possível reversão de um movimento altista, o preço está subindo, ficou muito caro, esse preço ele pode sim descer e voltar para as médias móveis, ou seja, as médias do preço passado. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja observando ali, está querendo comprar um laptop e o laptop esteja em R$4.000. O preço vai para 4.500, 5, 5.500, 6.000. Só que você observou nos últimos 14 períodos, nos últimos 14 dias ou nos últimos 14 meses, que o preço ficava ali em torno de 4.100, 4.200 e agora está R$6.000. O preço está super avaliado, está caro demais e é normal, é natural que em algum momento essa exaustão, esse preço caro tende a retornar a um equilíbrio. E aqui no índice de força relativo há uma escala de 0 a 100, em que 30 é uma escala ok, de 30 a 70 está dentro de um preço ali, dentro de um equilíbrio, né, entre compras e vendas. O preço está dentro de um equilíbrio correto, e abaixo de 30 o preço está sobrevendido, o preço está barato, acima de 70 está caro demais. Eu acho que já deu para você fixar e eu fui repetitivo justamente para você fixar esses números, ok? Alguns autores, alguns escritores, alguns especialistas que preferem 80-20, 80 como sobrecompra e 20 com uma região de sobrevenda. Eu também gosto de utilizar 80-20. Então vamos para o nosso material. O e-book tem várias informações, é um material complementar para você pesquisar. E vamos para o gráfico, que eu vou te mostrar como incluir esse indicador no gráfico, como você vai fazer uma melhor leitura para suas operações, para os seus trades. Gosto demais de utilizar volume, índice de força relativo e gosto de utilizar também as médias móveis, que vamos aprender adiante, ok? Então vamos para o gráfico, vamos lá. Mas espera aí, antes de irmos, eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Esse índice ele foi criado pelo J. Wells Wider Jr. e é um indicador de força de oscilação que ele tem como principal função monitorar e fornecer informações sobre as mudanças de preços, assim como a velocidade que elas acontecem no mercado financeiro. É um indicador técnico muito utilizado pelos grafistas, pelos traders, pelas tesourarias. São profissionais que estão ali operando no mercado. Esse é um indicador muito utilizado e eu vou mostrar qual que é a carinha aqui do criador desse indicador. Está no livro que ele lançou, vou mostrar agora. Então ele ainda apresenta bastante eficiência para sinalizar em que momentos o preço de determinado ativo está sobrevendido ou sobrecomprado, apontando assim as oscilações que ocorreram no período analisado. É importante aqui informar que no caso desse indicador de J. Wells, ele considera 14 períodos como padrão, mas dependendo da sua estratégia de negociação, você pode alterar para 9 ou para 20. Ele utiliza 14, é padrão, 14 períodos. Pode ser 14 períodos no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos, de um dia, de um mês. Só você alterar o índice força relativa, as métricas vão funcionar de acordo que você colocar lá no tempo gráfico, ok? Bom, então vamos lá. Quem que é a carinha do nosso amigo aqui? Olha ele aqui. Livro que ele lançou em 78, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação, que ele trouxe o índice de força relativa, ou RSI. Então é muito legal, sempre observando aquilo que eu falei, uma escala de 0 a 100, 30 e 70, e eu vou mostrar isso aqui no gráfico, ok? Tem também o índice de força relativo de Connells, de Larry Connells. Aqui vai considerar 3 componentes
dos dois componentes utilizados no indicador DJ Wells. Uma coisa interessante aqui no indicador de Conos, se são 3 períodos, você vai observar que o indicador ele vai oscilar bastante no gráfico, mas você pode colocar, por exemplo, no gráfico diário, e no gráfico diário 3 períodos são 3 dias, são 3 períodos passados. Então você pode utilizar assim o RSI de Conos. Eu gosto também de utilizar, ou mesmo para fazer operações mais de curto prazo. Você vai ver que esse indicador ele oscila bastante, há uma volatilidade muito grande no indicador, porque são períodos menores, ok? Então vamos lá, vamos para o gráfico agora, que é o mais importante. Vamos lá. Bom, já no gráfico ativo, a criptomoeda AVAX, que é uma plataforma muito interessante, não é uma recomendação de compra, é para você estudar, uma sugestão de estudo. AVAX, assim como Ethereum, assim como Solana, são ótimas plataformas para hospedar DEPs, aplicativos descentralizados. Acho que faz todo sentido você estudar, aprofundar seus estudos, colocar em prática tudo que você já viu lá atrás nas aulas anteriores, estudando aqui a AVAX, ok? Então estamos no gráfico da AVAX, é um gráfico diário, ok? Já temos ok aqui, já temos o volume, vamos manter, e à medida que formos incluindo outros indicadores, você vai ver o gráfico vai ficar mais cheio. Antes a gente só tinha aqui um gráfico limpo, logo você vai ver o gráfico com médias móveis, com volume, e agora o índice força relativo. Vamos incluir então o indicador, clicando em indicador técnico, vamos digitar RSI, vai aparecer 3, vamos colocar esse primeiro, que é o de 14 períodos, o de Larry Conos está aqui de 3 períodos, e o RSI estocástico é o primeiro de 14 períodos, índice de força relativo, olha ele aqui na tela, vamos fechar aqui, exatamente RSI 14, quando eu clico 2 vezes nele, abre para mim a quantidade de períodos 14, o estilo eu vou mudar, vou deixar em branco, e aqui o background eu vou mudar, eu vou deixar aqui neste ponto, acho que ficou bem legal. Eu quero manter ele mais em cima, mais acima, então tem uma setinha, vou manter ele aqui em cima, mas isso é com você, às vezes você gosta de trabalhar com ele embaixo, geralmente eu utilizo aqui também na parte de baixo, mas vamos deixar aqui para ficar visível por causa da câmera, ok? Então está aqui o índice, ele vai, se você ir ajustando aqui, você vai ver que ele vai até 100, exatamente, eu posso ir mexendo aqui também, mas ele vai de 0 a 100, aqui de 0 a 100, eu vou deixar ele aqui justamente assim para facilitar. Dá para observar o comportamento do preço aqui no gráfico, exatamente nestes pontos aqui, o comportamento nesse preço, nessa descida aqui do preço. Uma coisa bem legal que se você observar aqui nesse ponto, o índice de força relativo deu um sinal de venda aqui nessa virada apontando para baixo, um sinal de venda, e até essa região exatamente o preço ele caiu aqui desse ponto, vamos tirar para cá, daqui até aqui foi uma queda de 79%, 78% no preço da AVAX. Então, para quem acompanhou este movimento de queda do índice de força relativo e ficou na operação, conseguiu pegar todo este movimento. Então dá para você mapear, note que o preço ainda estava na região de 30,70, chegou próximo aqui na região de sobrecompra, aproximadamente aqui em 66%, o preço começou a descer, e aí é muito importante você observar também, se você colocar aqui, você vai ver que tem uma presença compradora aqui de volume, né? Um preço que é altista, então o volume também ele é importante, é um confirmador, confirma realmente que essa tendência aqui, essa virada, né? Aqui você observar, aqui neste cantinho aqui, tem a presença de uma estrela cadente, já falamos sobre isso, uma reversão de um movimento altista, é uma figura gráfica baixista aqui no topo de uma resistência aqui, neste momento aqui, olha que legal, este candle aqui, vamos deixar aqui bem no topo, uma sinalização, e o índice de força relativo também jogando para baixo, com uma presença aqui de volume vendedor. E aqui, se você observar daqui até esse ponto, você tem aqui um volume interessante aqui de alta, quase 60%. E se você observar neste ponto aqui, o índice de força relativo ele estava marcando aqui 40%. Ele começou a apontar para cima, permaneceu aqui próximo da região
de sobrecompra, ele ainda não ficou na região de sobrecompra e ficou aqui em 67%. Você vai observar que alguns projetos, alguns tokens, ele vai ficar ali mais em 80, 90, às vezes num hype, numa subida alta, vai vir aqui próximo de 80, 85, para depois ele descer. Em alguns casos vai ficar ali próximo da região de 70, e a região de 70 vai ser uma região boa para começar a colocar as vendas. Então cada ativo ele tem um comportamento e deve ser feito uma avaliação diferente. Se há muita volatilidade, muita oscilação, uma pressão muito forte compradora, vai jogar esse índice de força relativa. Se ela continuar a permanecer por muito tempo, ele vai entrar para uma região de sobrecompra e eventualmente pode ser um excelente ponto para você pensar em venda e uma reversão da tendência altista ou um pullback para o preço voltar a recuar para depois ele começar a subir. Vamos observar aqui neste ponto aqui na frente, ok? Eu estou aqui ajustando o índice de força relativo, o gráfico, para você ver mais de perto. Vamos abaixar aqui o volume, eu deixei mais para ficar fácil aqui a visualização. Ok, perfeito, o índice de força relativo está aqui. Neste ponto aqui, neste movimento, nessa reversão, vamos observar como foi o comportamento do índice de força relativa. Olha que legal, está fazendo aqui uma confluência certinho com este movimento, topos e fundos ascendentes. Em alguns momentos também pode ocorrer uma divergência, topos e fundos ascendentes e aqui fazer topos e fundos descendentes. Então isso pode sinalizar uma inversão deste movimento aqui altista. Então o índice de força relativa ele tende a antecipar alguns movimentos importantes. É claro que quando você observar, quando nós estivermos falando aqui sobre médias móveis, você vai observar que naturalmente às vezes a média de 9 períodos cruza a média de 20 ou 21 períodos para baixo, sinalizando também uma possível reversão da tendência e um momento também de estar saindo, de estar encerrando a posição, e você pode confirmar observando o volume e observando também o índice de força relativo. Operar básico, simples, utilizando o volume, índice de força relativo, as médias, suporte e resistência, linha de tendência de alta e de baixa. Você já viu isso, é muito simples, não precisa ficar enchendo de indicadores. Volume, índice de força relativo e médias móveis são 3 indicadores técnicos excelentes para você utilizar como referência nos seus trades e eventualmente utilizar as linhas de tendência de alta, de baixa, para você monitorar alguns rompimentos, rompimento de uma LTA, rompimento de uma LTB, traçar um suporte, uma resistência. Isso facilita para você estar cercando o preço, monitorando as suas operações, ok? Olha que interessante, esse movimento daqui até aqui foi praticamente 129%. Você observa que aqui neste momento começou a dar sinais de um índice na região de 30. Para esse ativo, 30 é uma região interessante para entrar. Se você observar, se você monitorar aqui, você vai ver como se você estivesse colocando um suporte, exatamente um suporte. O preço ele bate, 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 olha que interessante. O preço vai embora, ok? Se você observar aqui mesmo, dá para você ver o momento que houve o rompimento desse preço aqui em cima. Olha que interessante. Aqui. Então, o índice de força relativa ele acabou mostrando aqui primeiramente aqui sinalizando já a reversão deste movimento. Então dá para você brincar, mapear um suporte aqui, mapear uma resistência aqui no índice de força relativo para você avaliar para esse ativo especificamente neste canal onde está aqui o fundo, um fundo próximo de 30% aqui do índice de força relativo. Neste caso aqui ele desceu mais, aqui embaixo ele está exatamente em 22%, é considerado uma região de sobrevenda abaixo dos 30% que eu havia comentado. Então o preço aqui estava barato e depois que aconteceu, o preço ele começou a subir aqui 127%, dá para você ir ajustando 127%, ok? E depois você pode ir ajustando aqui o índice de força relativo, você desce aqui, deixa ele mais baixo, se você quiser, você volta, coloca ele aqui embaixo e deixa o volume aqui mais destacado, a forma que você achar que faz mais sentido para as suas operações. É importante observar também outros momentos gráficos. Agora eu coloquei de 4 horas, você vai ver que o índice de força relativo você vai precisar de ajustá-lo novamente quando você alterar o tempo gráfico, ok?
Aqui, se você observar, nós havíamos colocado aqui de suporte aqui em torno de 25. Então dá para você mapear, vou tirar essa linha aqui, dá para você mapear os melhores momentos dentro deste ativo. Olha que interessante, aqui você já consegue ver alguns momentos que o ativo ele rompeu 70 pontos. Coloquei no gráfico de 4 horas, ele já está em torno aqui de 81%. Olha que interessante. Eu prefiro operar um índice de força relativa utilizando o tempo gráfico de 4 horas. Gosto de utilizar, como eu havia comentado, 80-20. 80 aqui eu pensaria em uma venda, na região de 20, 23, 25 eu pensaria em uma compra. E olha que interessante, aqui 20 e aqui 80, e o preço realmente foi para cima. Olha que legal, bacana, não é mesmo? Dá para você fazer várias operações. Nesse caso ele fica mais volátil porque eu estou usando um tempo gráfico de 4 horas, ok? Então é colocar no gráfico, fazer vários estudos, mudar para 15 minutos, para 1 hora, respeitar 80-20 e pensar em alguns momentos. Olha que interessante, o momento que o índice força relativo aponta para baixo para entrar em uma operação, aponta para cima, observar volume, observar também o comportamento do preço aqui no gráfico, ok? Grande abraço e até mais, até breve, até a próxima aula. Tchau, tchau.